Então, vocês estão enxergando aí? Okay. Sim, sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Então, eu quero... o que a gente vai ver hoje é um pouco da ideia de modelagem, de classificação de modelos, e aí aprender a utilizar o ABC6, tá? Bom, qual que é o nosso problema a ser resolvido? Qual que é o problema da drenagem? É a questão de que, nesse ponto F aqui de interesse, nós estamos avaliando o nosso hidrograma, né? Inicialmente, quando você só tem a urbanização de uma área, que a gente chamou aqui de loteamento A, o gráfico do hidrograma aqui nesse ponto F, né, no exutório da bacia, tinha esse formato aqui. O hidrograma antes do A, quando a bacia era natural, entre aspas, né, o hidrograma tinha esse formato pontilhado, né? À medida que eu vou crescendo, que eu vou ampliando a cidade, que eu vou instalando mais loteamentos e vou impermeabilizando o solo, como nós vimos ontem, o hidrograma vai cada vez mais aumentando o seu valor de pico. Então, o valor de pico aqui, quando eu tenho loteamento A e B, é maior do que quando eu só tinha A. E também o tempo do pico e o tempo de concentração, quando eu tenho mais impermeabilização, vai ficando cada vez menor, né? Então, o tempo aqui é menor do que no tempo só quando eu tinha o A. E assim sucessivamente, até que todas as áreas contribuindo agora nesse ponto F, o hidrograma fica com um pico muito intenso, muito alto, e com um tempo de concentração e um tempo de pico muito pequeno, se comparado com a situação anteriormente, tá? Então, esses daqui são os hidrogramas do ponto F. O problema é que, quanto mais agudo, né, for essa relação aqui, quanto mais a vazão de pico for maior e o tempo de concentração e o tempo de pico forem menores, mais a gente tem a probabilidade de ocorrer as inundações, as enchentes, né? Então, a ideia é que a gente tente voltar com tudo isso para a situação anterior, certo? Tá, esse é o nosso problema. Então, o que a gente faz para voltar na situação anterior aqui? A gente pode colocar um reservatório aqui, por exemplo, ou um reservatório offline, né? Vamos supor que essas duas áreas aqui, loteamento D e loteamento C, eles são maiores e produzem um volume de escoamento superficial muito alto. Então, antes de chegar aqui no exutório, eu vou projetar um canal que vai trazer água, parte da água para cá na época de cheia, né? E eu reservo essa água e depois ela vai sendo liberada aos poucos, para tentar fazer com que esse pico aqui no ponto F diminua, beleza? É um exemplo, né? Bom, deixa eu só ver, porque acho que tem... Eu não sei se o pessoal está aceitando aí para mim, quem está entrando. Só um pouquinho. À medida que eu vejo, eu aceito. Ah, beleza. Obrigado. Tá. E aí, voltando então ao nosso gráfico, né, a gente sabe que os incrementos do escoamento superficial, por causa da impermeabilização, elas podem ser da ordem de até 6 vezes maior, né, quando você tende a impermeabilizar toda a sua área, né. Então, a gente viu esse gráfico, só que o gráfico estava um pouco diferente, né. Então, porcentagem de área servida de drenagem, de sistema de drenagem, é a porcentagem da área impermeável na sua bacia, né? Então, aqui é quantas vezes o pico vai ser maior, né? A vazão de pico vai ser maior, ou a vazão do escoamento superficial vai ser maior, né? Então, esse valor R é justamente a descarga pós-urbanização dividido pela descarga pré-urbanização, quando o seu hidrograma era natural, né? Ou a sua bacia era mais natural, tá? Então, vocês devem ter percebido, já viram esse material aqui em vários lugares, né? Isso é do Hydrology for Urban Land Planning, tá? Seguir aqui. Então, para a gente ter uma ideia aí de como vão aumentando as vazões, tá? Agora, o cálculo da estimativa, né? E muitos engenheiros e engenheiras aqui provavelmente já tiveram que fazer uma opção algum dia de fazer um cálculo da vazão de projeto,
ou seja, a vazão máxima, a vazão de pico, que a sua área está gerando, né, tiveram que escolher algum método e aí tiveram as dificuldades, né, de encontrar informações, de série de dados, de delimitar a área da bacia, de encontrar informações sobre a precipitação e tal. Então, esse guia aqui... Usando um software, isso aqui é o... Esse guia aqui do DAI, né, mostra para a gente alguns métodos para nós escolhermos, né? Então, observem que eles colocaram o ABC6 aqui, né? Para esse caso aqui, em que você tem áreas maiores que 2 km. Na via de regra, a gente utiliza o método racional para áreas menores que 2 km, né? Que é o vazão é igual ao coeficiente de escoamento superficial vezes a intensidade pluviométrica vezes a área que vai gerar o escoamento, né? Então, quando a gente tem algum problema de acesso a dados, via de regra, a gente pode utilizar esses métodos de hidrogramas sintéticos, por exemplo, né, como o ABC6 vai gerar para nós, por 3 métodos diferentes. Tá? Então, a possibilidade de você aí, em vez de utilizar o método racional, por exemplo, que tem limitação de área, quando você está trabalhando com áreas maiores, ou uma rede de canais, né, você pode recorrer ao ABC6, por exemplo, né? E o método racional também tem uma limitação, porque ele só gera o hidrograma, você só gera a vazão. Eu já vi gente utilizando o método racional para gerar hidrograma. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que até é um engano. Tá? O método racional é simplesmente uma equação, né, para você calcular a vazão. Esse negócio de utilizar a vazão calculada no método racional para gerar um hidrograma triangular está meio fora de eixo, assim, tá? Tomem cuidado com isso. Então, o legal do ABC6 é que ele gera o hidrograma para você e você consegue inserir também elementos de reservação, tá? Normalmente, quando a gente trabalha com simulação, né, dessas bacias, a gente está falando em modelos matemáticos, modelos computacionais. A gente nunca pode esquecer que o objetivo de modelo é representar. A representação nunca é necessariamente fiel e nunca será, né? Por isso que cada vez mais a gente precisa trabalhar com análise de incerteza e análise de sensibilidade. São 2 aspectos que eu não vou ter condições de explorar aqui com vocês. Quem sabe no próximo curso eu posso me dedicar a isso, né, e compartilho com vocês também. Mas a análise de incerteza é verificar o quanto, né, daqueles parâmetros e das variáveis de entrada do seu modelo, da sua equação, o quanto eles variam, né, ou qual a incerteza associada a eles, né, a variabilidade, a variância. Tá? Isso é importante, porque isso vai impactar na sua resposta. E uma forma de você fazer isso também, para entender o quanto o seu modelo é apropriado, é fazer análise de sensibilidade, né? O quanto uma alteração naqueles parâmetros de entrada do modelo gera uma alteração ou impactam no resultado final do seu hidrograma da vazão de escoamento superficial. Tá? Então, a ideia é que os modelos facilitem a gente a simplificar os processos reais, né? Certo? Ser simples, simplificar não é a mesma coisa que ser simplista, né? Gostaria de destacar isso aqui, porque quanto mais simples o modelo, melhor, né? Porque a gente tem menos parâmetros, mas ser simplista, quer dizer, não conseguir representar suficientemente o seu fenômeno, né, é um problema, tá? A gente pode utilizar os modelos, então, para avaliar cenários, e acho que isso que é bacana, né, isso que ajuda a gente. Então, por exemplo, tenho lá minha bacia, o hidrograma dela atual é tal, é X, quanto que esse hidrograma vai aumentar a vazão de pico se eu impermeabilizar mais 10% de uma área da bacia, né? Então, você vai lá e muda os seus parâmetros dos coeficientes, né, os parâmetros do modelo de infiltração, de desocupação do solo, e verifica, né, se aquela alteração de impermeabilização na bacia para 10, para 20, para 30, para mais 40% de impermeável, quanto que isso vai gerar no seu hidrograma, né? Quanto que isso vai aumentar a vazão de pico nele. Então, são cenários, avaliação de cenários, né? Beleza? Esses modelos, os modelos matemáticos, modelos computacionais de hidrologia, eles podem ter várias formas de serem
nomeados, de serem classificados, tá? Uma classificação importante que para nós aqui vai fazer muito sentido, obviamente, vocês vão perceber, é essa primeira ideia, que modelos que simulam eventos ou modelos contínuos. O modelo ABCC, o software ABC6 que nós vamos utilizar, ele é um software para simular eventos de chuva intensa que vão gerar um escoamento superficial, vão gerar o hidrograma para nós, tá? Ele não faz contínuo. Contínuo quer dizer o quê? Com mais tempo de simulação. Não é só aquela chuva intensa que deu e que você quer avaliar o hidrograma gerado por ela. Não. No contínuo, você pode ter um mês inteiro de simulação, né? Um período inteiro de um ano, por exemplo, se você quiser, né? Certo? Ou você pode escolher ali a época das cheias na sua bacia, né? Os 3, 4 meses de época de cheia na bacia, e tentar simular isso. Então, o contínuo, você tem que ter mais informações também e o tempo de processamento dele é maior, tá? Porque ele está justamente tentando simular e representar aí o fenômeno de longa duração, tá? O modelo que eu recomendo aqui, que é gratuito, é o SWIM da EPA, tá? Os modelos podem ser agregados ou distribuídos, eu vou mostrar isso na sequência. Empírico ou conceitual. Ele é empírico quando é baseado em dados levantados em campo, né? Por exemplo, o método ABC6 que nós vamos ver, ele é um modelo empírico, não é conceitual. Por que ele é empírico? Porque ele foi baseado na amostragem de várias bacias nos Estados Unidos, né? Que avaliou a chuva que caía, a infiltração e o escoamento superficial gerado por aquela bacia. Então, você tem dados de campo, empírico. O modelo conceitual são aqueles baseados nas leis da física, da química, né? Basicamente, o modelo conceitual utiliza as equações, né, que são derivadas lá da equação de Navier-Stokes, né, as equações de Saint-Venant, a equação da continuidade, tá? Talvez para alguns esses nomes podem parecer estranhos, né? Mas é lá da hidráulica, digamos assim, né? Começa lá com o fenômeno de transportes, né? As equações, e você vai simplificando elas, tá? Então, mais ou menos a ideia do modelo conceitual são esses modelos desenvolvidos a partir dessas equações, dessas leis da física, tá bom? O modelo é determinístico ou estocástico. Determinístico é quando ele faz o cálculo, por exemplo, de um único valor, né, baseado no modelo que você tem, na equação que você tem, e você sabe que a resposta do seu modelo é aquela. A vazão de pico desse hidrograma é 10 metros cúbicos por segundo. Você não tem associado a esse valor final da vazão, ou o valor que o modelo resultou para você, você não tem associado a ele uma informação da variância ou do desvio padrão desse resultado. E isso difere do modelo estocástico, que tenta avaliar o desvio padrão, a variância do resultado, tá? Então, os modelos estocásticos são muito importantes para quando a gente está fazendo previsão, né? Você sempre vai ter um termo de erro ali, né, da aleatoriedade do processo. Então, o modelo estocástico leva em conta a aleatoriedade, tá? Os modelos de quantidade e qualidade, bom, aí quando a gente tem capacidade de simular a qualidade da água, não é o caso nosso aqui, tá? Bom, só para exemplificar, então, olha só, a gente pode ter modelos que são muito complexos, né? Que são modelos distribuídos. Então, observe aqui, ó, eu tenho aqui 4 formas diferentes de representar uma mesma bacia. Eu tenho uma forma que é distribuída, ou seja, eu tenho vários pixels, né? Então, isso aqui é uma modelagem mais distribuída. Ou seja, cada elemento desse aqui, cada pixel desse, né, tem uma informação de desocupação do solo, de chuva que cai sobre esse elemento, né, da grade, certo? Eu tenho a declividade associada a cada um desses elementos, tá? Eu tenho, então, a taxa de infiltração associada a cada um deles. Então, cada elemento desse, né, as equações vão sendo aplicadas a cada um desses elementos, tá? Até que ela vai se dando o processo, né, de transporte da água, de convolução dos hidrogramas, ok? E você, então, consegue fazer o processamento. Então, aqui é para quando você tem claro, quando você tem uma variabilidade muito grande na sua bacia, áreas muito grandes, o ideal é que você utilize um modelo desse, né? Uma variabilidade do uso e ocupação do solo, da cobertura dela, né? Tá. Uma forma de você simplificar isso aqui é o quê? Fazer planos inclinados, né?
planos inclinados. Então, ó, vou dizer assim, bom, esse ramo aqui, né, da bacia, eu vou representar por esse losango aqui. Esse outro ramo aqui, com esse canal, eu vou representar por esse daqui. O restante, eu vou representar por um outro plano, né? Então, é uma forma de você representar a sua área, certo? E você vai simplificando ela. O interessante é que as equações também vão sendo simplificadas, né? Por exemplo, quando você tem modelos distribuídos, você, via de regra, consegue aplicar, ou você aplica as equações de Saint-Venant, né? Que é a equação da continuidade, né? Certo? E aqui é a equação da conservação da massa, né? Desculpa, da conservação da quantidade de movimento aqui, tá? Então, essa daqui é a equação da conservação da quantidade de movimento, né? Claro, aplicada aí para a hidrologia, né? Para modelos hidrológicos, beleza? E S0 e SF são as declividades, né? De fundo do canal, declividade de atrito, né? Declividade da linha de energia do canal, do rio. Então, essas duas são as equações mais completas que a gente acaba aplicando, né? O ABC6, ele não trabalha com essas equações, vou mostrar para vocês com qual equação ele trabalha, tá? Então, isso aqui seria um modelo hidrodinâmico, por exemplo. Nesse caso do plano inclinado, a gente pode trabalhar com o modelo de onda cinemática, tá? Kinematic Wave Model. Então, modelo de onda cinemática. Leva em conta também a equação da continuidade, né? Mas substitui a equação da conservação da quantidade de movimento por uma equação que a gente conhece bastante, né? Que é a equação de Manning, certo? Na verdade, aqui eu tenho vazão, ó, tá vendo aqui na equação de cima, e eu preciso ter uma outra equação que me relacione ou que dê para mim o que é a vazão. Então, a equação de Manning serve muito para nós nesse momento, sabe? Mas eu ainda posso simplificar ainda mais, né? Eu posso trabalhar na ideia de subbacias, né? Que eu tenho 3 objetos aqui que estão interligados, né? E que isso aqui pode funcionar como pequenos reservatórios, a ideia de uma bacia mesmo, né? A bacia ser um pequeno reservatório. E aí eu aplico um modelo de reservatório, né? Que isso aqui é basicamente a equação que diz o seguinte, equação de armazenamento, né? A variação da quantidade de água em cada unidade, em cada subbacia, em cada uma das subbacias, a variação da quantidade de água, de storage, né? Desse armazenamento de água em cada uma delas, no tempo, é igual ao que está entrando menos o que está saindo. Muito óbvio, né? Isso aqui é o quê? É um balanço, a equação da continuidade, né? Também. Uma outra forma de você escrever a equação da continuidade, tá? Então, o que fica acumulado na bacia, a quantidade de água lá, o teor de umidade, o que fica estocado de água armazenado na bacia, depende do que está entrando menos do que está saindo. Claro, você pode relacionar isso depois com um fator, né? Onde esse ST aqui, esse fator de armazenamento, pode ser relacionado com a vazão de saída da bacia, né? Mediada aí por um fator K. Então, quer dizer, uma relação linear entre armazenamento e vazão de saída na bacia, tá? Ou o seu modelo pode ser ainda mais simples, né? Que aí seria um modelo em que você faz um ajuste apenas, né? Você tem os dados de entrada aqui, você tem os dados de saída, você não tem ideia do que acontece aqui. Você não tem nenhuma relação matemática que liga essa informação aqui daqui dentro com o que está saindo, né? O que está estocado com o que está saindo. Você não tem. Você só tem entradas e saídas e você faz um ajuste, por exemplo, estatístico. É uma regressão, por exemplo. No Excel já resolveria, né? Alguns chamam isso de modelo caixa preta, tá? Então, você poderia ter uma equação empírica para isso. Beleza? Ó, um exemplo aqui, ó, né? Tem uma bacia grande, complexa, né? E que você pode transformar cada subbacia dela numa pequena baciazinha, num pequeno elemento, num pequeno objeto, num pequeno reservatório. Então, é como se essa bacia funcionasse com um reservatório. Você tem os dados de entrada e você tem os dados de saída. A saída da primeira bacia é a entrada da segunda, e assim sucessivamente, né? Então, uma representação esquemática, né? Para simplificar a complexidade dessa bacia. Então, quando a gente fala em modelo, a gente está falando de reduzir a complexidade, né, para a gente poder conseguir fazer simulações e avaliar cenários, tá? Bom, eu não posso me demorar muito aqui, né? Um exemplo, então, muito básico seria isso daqui, né? Ó, você tem a sua bacia, o uso e ocupação do solo dela, os canais,
a vazão de saída aqui, onde você quer calcular o hidrograma, você tem entrada, basicamente, que é a precipitação, saída, a evaporação, evapotranspiração e o escoamento superficial, e você tem claras informações de entrada e saída na sua bacia, né? Então, a chuva que está entrando, por exemplo, esse I aqui, né? Todo irregular, e a vazão que está saindo ao longo do tempo, né? E o que está ficando armazenado no solo. Então, é um modelo muito simples, a variação do que está armazenado é o que entra menos o que sai, né? Escrito aqui de uma maneira um pouco diferente. Eu posso relacionar esse S com a vazão de saída por meio de um K, de um coeficiente, né? E aí, se eu aplico a integral dos dois lados aqui, lembram lá de cálculo 1, gente? Aplico a integral aqui e chego nesse resultado, né? Normalmente, essa equação aqui é quando a chuva para, a equação da recessão, né? É o finalzinho do seu hidrograma. Depois que a chuva parou, a vazão que está saindo é igual a vazão que entra, vezes esse fator aqui. Isso aqui é como se fosse um fator de depressão, né? A água parou de chover e a água tá só esvaziando a bacia, né? Em função do tempo, tá? Bom, enfim, é uma ideia aí, né, de como a gente pode representar matematicamente, de forma simplificada, né, a bacia. Então, é a bacia representada por um modelo chamado reservatório, né, que é como se fosse um reservatório, né, o que fica na bacia é o que entra menos o que sai, e é chamado linear simples, porque é uma equação linear, né, uma relação linear entre a vazão e o que está sendo armazenado, tá? Bom, eu não vou falar disso aqui agora, gente, senão vai demorar muito, tá? Mas fica aí para vocês verem depois esse fluxograma. Isso aqui é de uma aula que eu fiz na disciplina de modelagem de sistemas ambientais, e eu tentei classificar um pouco, né, os modelos hidrológicos. Essa estrutura aqui de classificação de modelos hidrológicos e tipos de modelos associados a cada classificação a partir do livro do Tucci, tá? Lá não tem esse desenho, mas se você ler os capítulos, você vai perceber que está mais ou menos organizado dessa forma. Então, depois, se vocês quiserem, pode pegar essa imagem. Eu acho que ela é bem ilustrativa para os tipos de modelos, tá? Beleza. Bom, vamos falar então do ABC6, né, que é um software que vai tentar ajudar a gente a fazer modelagem hidrológica. Beleza? Então, a ABC6 começou em 1985, o pessoal lá da Poli, da USP, em São Paulo, e a partir do ABC6, a sexta versão, né? O ABC6, em 2000, ele já conseguia simular várias bacias, né? Normalmente, ele foi pensado para uso acadêmico, didático, né, no ensino da hidrologia, mas acaba que depois empresas de consultoria, profissionais que vão fazer dimensionamento, estudos hidrológicos urbanos, né, alunos de graduação e pós-graduação, depois vou mostrar, né, alguns exemplos de trabalho. Então, você tem tanto trabalhos técnicos quanto acadêmicos envolvendo o software, tá? Então, tem bastante documento sobre ele. O que ele faz, então? Ele pega a nossa bacia e vai tentar representar dessa forma, que vocês vão perceber, né? Que ele representa a bacia a partir de nós e links, nós ou arcos, né? Então, você tem o nó, que é a cabeceira da bacia, né? E aqui o exutório da bacia, certo? Então, a cabeceira e o exutório. E, então, para você criar a bacia, você precisa ligar um nó no outro, né? Você cria, então, a sua bacia que vai ter essa representação, certo? Então, é basicamente um programa cuja a gente chama de orientada a objetos, né? Uma representação orientada a objetos. Então, a sua bacia é um objeto, e aí você cria esses objetos, ele vai representando a sua bacia, tá? A partir de nós e links, ou nós e arcos, ok? Então, a ideia é que você consiga também, em vez de você simular a sua bacia toda, se você tem uma diversidade de uso e ocupação do solo, você pode tentar representar, né, subdividindo a sua bacia em outras subbacias ou microbacias, né? Então, eu teria uma bacia só para esse ramo aqui, que tem um canal, eu teria uma bacia só para representar essa cabeceira, eu teria uma outra bacia para representar esse setor médio da bacia, né? E eu posso representar também aqui um reservatório, né? Tudo isso dentro do software, beleza? Então, é possível você ir... aí a gente pode chegar numa ideia de semi-distribuído, né? Lembra que eu falei que distribuído é quando você
você trabalha no nível do grid, né, no nível do pixel, por exemplo, e o concentrado seria esse caso aqui, né, que a bacia, você vai tratar a sua bacia como um único objeto. Então, esse caso aqui, em que eu subdivido a bacia em várias subbacias, a gente pode chamar de semi-distribuído, né? O que vocês acham? Alguns pensam dessa forma. Então, a gente parte sempre da precipitação, né? Aí a gente vai ter as condições de solo. Alguns modelos vão precisar de informações sobre o solo, sobre a infiltração no solo, tá ok? E a gente vai conseguir depois fazer o transporte, a propagação da vazão no rio, tá ok? E aí calcular o hidrograma e a descarga da bacia, né? A vazão da bacia. O software não simula aquífero, tá? Águas subterrâneas, beleza? Ele não faz isso. Então, aqui está um esquema do software. Então, basicamente, ele trabalha com os nós. Nesses nós você consegue avaliar o hidrograma, o objeto bacia, o objeto reservatório e o objeto reservatório paralelo, que seria o reservatório offline, né? Como nós vimos ontem, tá? Cada um deles tem as suas propriedades, tá? E tem os dados de entradas necessários. O legal é que a parte de infiltração aqui, ou de separação de escoamento, né? Você pode simular pelo método Green-Ampt, o método SCS da curva número, o método de Orton, tá? E o índice Phi, beleza? Tá. E aqui, as várias fórmulas para você calcular o tempo de concentração da sua bacia, beleza? Então, mas vamos ver isso na prática, né? Tá? Então, vamos abrir o software. Depois eu vou mostrando aqui. Vocês conseguiram abrir o software aí para vocês? Alguém me responde. Consegui. Conseguiram? Então vamos abrir, vamos ver como é que ele é. ABC. Olha lá. Então, ABC6, análise de bacias complexas, né? Bom, está aqui a cara dele. Então, o que a gente faz para criar uma bacia, né? Então, vamos lá. Ariel, dá para entrar com os dados de uma imagem aqui? Não. Você não consegue baixar uma imagem do AutoCAD, da sua bacia delimitada aqui, não, tá? Então, ele é um software mais didático, simples para ser utilizado, né? Embora ele tenha aplicações profissionais, tá? Mas então você não consegue baixar a imagem aqui para desenhar em cima, certo? Então você tem que fazer esse exercício mental de representar aqui sua bacia. Então a bacia vai ter um nó que é a cabeceira dela e tem que ter pelo menos um nó de saída, que seria o exutório. Então nó 1 e nó 2. Como que eu fiz isso? Clica com o botão direito aqui no nó, clica aqui e depois clica aqui. Conseguiram fazer isso? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Agora, como é que eu crio uma bacia aqui para ficar delimitada entre a cabeceira e o exutório dela? Aí você vem com o mouse e clica aqui no objeto bacia. Clicou no objeto bacia, atenção, isso aqui é a regra de topologia do programa. Você tem que clicar de montante para jusante. Então, clicou no objeto bacia aqui no menu, clica primeiro no montante e depois clica no jusante e mágica. Olha lá, bacia 1. Ai, que coisa bonita, rapaz. Pronto. Ok, temos uma bacia criada. Vamos supor que a gente só está trabalhando com a bacia. Essa nossa bacia é pequena, uma baciazinha, né, do bairro ali, próximo da minha casa. Não é muito grande, então o uso do solo é mais ou menos homogêneo, é residencial, né? Pegar uma bacia residencial do córrego ali que passa perto da minha casa. Então, vamos trabalhar só com uma bacia por enquanto. Depois a gente amplia isso para 2. E depois eu vou mostrar exemplo que amplia isso para mais de 50. Né? Beleza. Agora, para você poder mexer aqui nas opções, você tem que selecionar a seta. Então, você tem a seta. Professor, não gostei dessa posição que ela está aqui. Depois que for desenhar mais bacias, vai me atrapalhar. Então, você pode mover também. Pega o mouse aqui, ó. E move para onde você quiser, tá? Mas, beleza, desse jeito que tá bom. Então, vamos
voltar na seta para poder editar aqui a sua bacia. Se você clicar em bacia, vai aparecer o menu aqui do que você pode alterar. Dados da bacia, precipitação, infiltração e se a sua bacia é fictícia. Calma, eu não vou falar disso agora. Dados da bacia. Então, você vem e clica na sua bacia. Olha que legal. O que ele pede para você? Ele pede a área da sua bacia, pede a porcentagem de área impermeável e a porcentagem da área diretamente conectada. Calma, eu vou explicar o que é isso mais tarde. Tá? Então, você precisa dos dados de área. Beleza? Depois, ele pede para você o tempo de concentração da bacia. O que é tempo de concentração? Alguém pode definir para nós aí? Pode abrir o microfone e falar sem medo, sem vergonha. Quem quer explicar para nós o que é tempo de concentração? É o tempo que leva da água de uma precipitação sair da parte mais distante e chegar no exutório? Perfeito, né? Ou seja, é o tempo que demoraria para a água chegar no nosso ponto de interesse. O nosso ponto de interesse é o exutório, nesse caso, né? Ou, enfim, algum outro ponto que possa, vamos supor, o tempo de concentração até um determinado reservatório na sua bacia, né? Também pode ser entendido dessa forma, tá? A questão é o tempo que demora para essa água que caiu no ponto mais longe chegar no seu ponto lá onde tem inundação, por exemplo. Beleza? Então, você pode calcular isso, você pode, às vezes, ter essa informação, que é bem difícil, normalmente, você ter essa informação. Às vezes, você vai calcular a partir das equações, né? Beleza, Ariel, mas e as equações? Quais tem embutidas aqui? Vamos clicar aqui, ó, equações empíricas. Olha que maravilha, gente. Tem várias equações, né? Todo mundo já ouviu falar na equação de Kirpich, né? Kirpich ou Kirpich, enfim, né? Se você selecionar aqui, ó, a equação de Kirpich, 1, e tem a 2 também, a 1. Professor, repete, por favor, como você chegou nessa aba aí, porque minha conexão congelou. Ah, ok. Então, eu vim aqui, ó. Eu preciso definir o tempo de concentração na minha bacia, né? Porque para gerar o hidrograma, eu preciso do tempo de concentração, tá? Então, aqui, equação empírica. Ok? Não, a parte anterior, para chegar nessa aba aí. Ah, ok. Então, eu vou dar um ok aqui. Vamos clicar aqui sobre a bacia. Clicou? Pronto. Vai em dados de bacia, e aí dados de bacia abre aqui as opções, tá? Então, você precisa definir pelo menos a área. Se você não tiver essa informação, você não põe nada, tá? Tempo de concentração, às vezes você não vai ter para calcular. Professor, como é que acha o tempo de concentração numa bacia, hein? Na prática, de verdade, como é que faz? Tem que monitorar, né? Se você quer saber o tempo que leva para a água sair de um lugar para o outro, você tem que monitorar com a chuva e o nível, né? Você tem que saber quanto de água está caindo no ponto de montante, na sua chuva, né? E quanto nível tá, quanto que alterou o seu nível lá jusante, certo? Então, você tem que ter monitoramento de chuva e de nível para você conseguir fazer isso. Concorda? Então, a gente nem sempre tem isso, né? Então, a gente precisa recorrer às equações. Basicamente, essas equações calculam para nós o tempo de concentração em função das características do canal principal, tá? Ou de características fisiográficas da bacia. Então, por exemplo, a equação de Kirpich, ela tem essa equação aqui, depende do quê? Do L e do H. Né? Quem que é o L? O L é o comprimento do Talweg, que é o seu canal, o seu rio, certo? O rio aí que você está simulando, da bacia que você está simulando, principal, tá? O maior, digamos assim. E H, o que é? H é a diferença de cotas, né? Do começo, lá da cabeceira, lá do começo do rio, até o seu ponto de interesse. Né? Mas tem equações mais complexas, né? Por exemplo, a equação da onda cinemática. Então, olha só, isso aqui, a onda cinemática é um modelo conceitual, né? Não é empírico, tá? Diferente do Kirpich, que é empírico, né? A onda cinemática conceitual vem lá das equações de Saint-Venant,
e você desenvolve, né, para algumas condições específicas, o cálculo do tempo de concentração. Então, essa equação aqui, ó, o N, quem que é o N? O N é a rugosidade de Manning, né, lá da equação de Manning, lembra? Que diz para nós a resistência ao escoamento numa superfície. O L é o comprimento do Talweg, do canal, do rio. O I é a intensidade da precipitação, né? E o S é a declividade, tá? Em metros por quilômetro. Então, essa equação ela foi deduzida a partir das equações da onda cinemática, tá? É uma solução teórica, tá, gente? Então, via de regra, quando você não define bem quais são as características da sua bacia, ou se essas equações anteriores, que são empíricas, foram desenvolvidas em algumas bacias, e as características dessas bacias não se assemelham com a sua bacia, eu recomendo que você utilize onda cinemática, né? Beleza? Aí aqui você preenche os dados, né? O comprimento do canal, a área da sua bacia já foi preenchida, a declividade, a rugosidade, a diferença de cotas que você tem. Você pode escolher um valor de Manning aqui, né? A intensidade pluviométrica vai ser calculada a partir das curvas IDF, e o CN, que a curva número, vai ser definida também a partir dos dados de CN que você vai preencher. Tá? Então, aqui está várias formas de você calcular o seu tempo de concentração, beleza? Ok. Depois, o que ele vai pedir para você? Bom, ele vai pedir aqui o comprimento do canal, que você talvez já tenha preenchido lá na aba anterior. Ele já, às vezes, já faz o cálculo para você da velocidade, do tempo de trânsito da onda cheia e do coeficiente de armazenamento. Atenção! Nessa aba dados do canal, esse tempo de trânsito da onda de cheia e o coeficiente de amortecimento, eles servem para quê, professor? Eles servem para fazer a simulação do trânsito do hidrograma de montante para jusante, para transportar a água, como a água é transportada de montante para jusante. Ele tem dois parâmetros para fazer isso, o Hzinho e o X. Esses dois parâmetros aqui vêm de um método chamado método de Muskingum, tá? Que é o método de propagação de onda de cheia em canais, beleza? Depois eu posso explicar um pouquinho melhor ele, tá? Mas basicamente isso aqui é o tempo de trânsito mesmo, quantas horas demora para sair do ponto de montante para jusante, tá? E esse coeficiente de armazenamento em X, ele varia de 0 a 0,5, tem a ver com a proporção entre a entrada e a saída, tá? Volume de entrada e volume de saída no trecho do seu canal, tá? Então, recomenda-se normalmente de 0,1 a 0,2, 0,3, tá? Aqui está 0,25. Claro que uma simulação mais objetiva, mais, assim, para você prestar um serviço, né, fazer uma análise de uma bacia, você vai precisar calibrar esse X aqui, né? Você precisa testar vários X para ver qual que é o mais adequado, tá? Beleza, então esses são os dados que você precisa da bacia. Eu gostaria de fazer o seguinte, como o curso tem pessoas de vários níveis de qualificação, né? Tem gente que está começando a graduação e tem professores doutores que se inscreveram, quer dizer, eu preciso saber se aqueles que não dominam o conteúdo ainda têm alguma dúvida desses termos que eu falei aqui. Olhando para essa tela, você tem alguma informação aí nessa tela que você fala, professor, eu não tenho a mínima ideia do que é isso. O senhor pode me explicar? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Professor, esse tempo de trânsito da onda cheia, esse termo eu não conheço. Isso vem lá do método de Muskingum. Permita-me, então, eu vou dar um ok aqui e vou abrir a minha apresentação. Deixa eu ver, acho que eu tenho aberto aqui. Olha só, vocês estão enxergando aqui 2 hidrogramas? Né? Ok. Então, imagina que aqui no ponto A, esse aqui é o canal, né, o rio. Eu tenho o ponto A e o ponto B, ponto de jusante e ponto de montante do rio. Eu vou fazer hidrograma nos 2 pontos. Então, deu a onda de cheia, choveu lá na cabeceira da bacia, choveu na bacia, e a água vem escoando, vem pela calçada, vem pela galeria, e chega no córrego principal, no seu rio, no seu Talweg.
E aí o nível da água vai subindo, né? No canal. E aí você consegue gerar um hidrograma, né? A partir dos dados de vazão. Então, o nível da água sobe, a vazão também sobe, né? Então, o hidrograma no ponto A é esse aqui, ó. Mas lá embaixo, a jusante, eu posso fazer o hidrograma também, né? No ponto B, certo? Fazendo o hidrograma no ponto B, eu percebo que o hidrograma está defasado um pouco, né? Está adiante, porque passou um certo tempo. Então, esse tempo de trânsito da onda da cheia é o tempo que leva, né, para a onda de cheia sair do ponto A e chegar no ponto B. É um tempo de trânsito mesmo, de transitar, né, de demorar para chegar em um determinado local. Quanto tempo demora para sair de montante para jusante? Nesse caso, do ponto A para o ponto B. Tá? Aqui, o hidrograma só está sendo trasladado, né? Só está sendo modificado, porque o pico do hidrograma não está mudando, entendeu? Mas algumas bacias, os rios, eles também têm a capacidade de amortecer a vazão. É como se ocorresse um armazenamento instantâneo. Um armazenamento, claro, ao longo do tempo ali no seu canal. Se eu tenho um pouco de armazenamento de água naquele período de tempo no canal, o pico de hidrograma de jusante provavelmente vai ser menor do que o de montante, né? Então, aqui, quando você tem o armazenamento no canal, o pico aqui no hidrograma B está mais amortecido, né? Porque o canal tem essa capacidade de reservar. E o modelo de Muskingum consegue fazer isso para nós, tá? Então, esse aqui é o modelo de Muskingum, de 1938, por esse McCarthy aqui, tá? Ele é baseado naquela equação da continuidade, né? A variação do que tem na bacia é o que entra menos o que sai, tá ok? E aí ele é baseado nessa ideia, né? De que aqui, ó, aqui está o fundo do canal, aqui está a linha d'água. Eu vou dividir o meu canal em vários pedacinhos, em várias células, né? E aí é como se para eu tentar desenhar a linha do canal numa forma geométrica mais simples, tá? Então você tem aqui o que chama-se de prisma e o que é a cunha, né? Então, nesses trechos do canal, para cada ΔX aqui do canal, para cada volume desse, você vai ter um volume de armazenamento, né? E a ideia, então, é você dividir o seu canal em vários pedacinhos desses para você conseguir fazer a simulação, tá? Então, utilizando aquela equação lá, da equação de continuidade, né? A ideia é que... voltando aqui. Aqui, essa imagem está melhor, tá? A ideia é que eu consiga avaliar, né? Ó, eu peguei um daqueles trechos do meu canal, dividi meu canal em vários trechos. Um dos trechos é esse aqui, né? Então, o volume total seria o volume do prisma, né? Certo? E o volume da cunha. Bom, a quantidade de água armazenada em tudo isso daqui vai ser igual ao K, que é o seu tempo de trânsito da onda de cheia, né? Que é uma constante aqui no caso, certo? Aí você tem um fator de ponderação, que é o X, que está lá também pedindo no software, certo? É a ponderação entre entrada e saída, né? O quanto que eu tenho na entrada que vai para a saída, certo? Essa é a ideia. Então, o armazenamento vai depender disso, do tempo de trânsito da onda de cheia, que é o K, e do X, né? E os dados a vazão, né? Ou o hidrograma de entrada, que é o I, e o hidrograma de saída. Tá vendo que tem a ponderação aqui, a equação é S é igual a K, abre parênteses, né? X vezes I, o X é o fator de ponderação, e aí o Q, que é a vazão de saída, ou hidrograma de saída, vai ser multiplicado por quem? Por 1 menos o fator de ponderação, né? O complemento, né? Então aqui eu multiplico a entrada por X, e a vazão de saída eu multiplico pelo complemento, que é 1 menos X. Tá? Então, para definir os parâmetros, o tempo de trânsito de onda de cheia, que é o tempo de sair de montante para jusante, aqui no trecho do meu canal, tá ok? E o X, que varia de 0 a 0,5, que é a proporção, né? É um fator de ponderação entre entrada e saída. Beleza? Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Professor, se eu estivesse levando em conta, assim, se eu estivesse trabalhando numa bacia e eu usar só... precisar só da cabeceira e do chutório, lá, ponto A e B. Poderia levar em conta que esse tempo aí de cheio poderia ser o tempo de concentração? Ou não? Porque ele usa muito mais coeficientes, né, mais fatores.
ele pode ser aproximado, né, inicialmente. Você pode pensar nisso inicialmente como um tempo de concentração. Mas ele provavelmente vai ser... depende da bacia, pode ser menor, né? Mas tá, é um começo. Eu concordo. Ok. Tá? Mas observe, né, o tempo de concentração é uma definição bem diferente dessa, né? Porque o tempo de concentração, ele é relativo à bacia toda. Tá? E o tempo de trânsito da onda de cheia é relativo ao canal, ao rio, tá bom? Vamos deixar isso bem claro, beleza? Mas nada impede você começar a pensar na solução do problema a partir disso aí, beleza? Tá claro? Só para não se apropriar de um termo que o significado físico dele é totalmente diferente do outro, beleza? O tempo de trânsito da onda de cheia é um parâmetro do modelo do método de Muskingum, que serve para representar o tempo de trânsito de cheia, do hidrograma de cheia no canal. Ponto. O tempo de concentração é o tempo que leva para a água, que cai no ponto mais distante da bacia. Então, você tem muitas outras variáveis aí, tá? No tempo de concentração. Beleza? Ok. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para o software, cliquei em dados de bacia, ele vai abrir essa janela para mim, eu posso abrir a precipitação, né? E depois eu posso definir a infiltração. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho nos meus slides para falar dessa questão da precipitação. Então, vocês já viram os parâmetros da bacia e do rio que vocês precisam ter, né? Do seu córrego, tá? Então, e os dados de precipitação, né? Como é que a gente faz? Olha lá. Os dados de precipitação, vocês perceberam. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó, todo mundo me acompanhando na tela do software? Dá um ok. Sim. Beleza, ó. Eu esqueci de falar do menu. Menu aqui, né? Ó. Menu para você abrir um arquivo, salvar, etc. Isso aqui, beleza. Quais são os parâmetros do meu software? Então, primeira coisa que você vai ter que definir depois que você criou a sua rede aqui, né? É o intervalo de tempo. Olha lá. Modelos de cálculo. Que intervalo de tempo são esses, né? Você tem basicamente, que é o intervalo da discretização. O que é essa discretização do intervalo dos cálculos? É de quanto em quanto tempo o seu programa vai... É o menor tempo possível que o software, que os algoritmos software vão utilizar para fazer o cálculo com as equações, né? Então, por exemplo, se eu estou dizendo aqui que meu intervalo de discretização de cálculo em minutos é de 30 minutos, quer dizer que ele vai fazer o cálculo daquelas equações, por exemplo, a equação de Muskingum lá que eu mostrei para vocês, depende do tempo, tá? Então, o seu ΔT, né, de quanto tempo ele vai efetuar o cálculo? De 30 em 30 minutos, né? Então, seu ΔT é 30 minutos aqui. Eu posso mudar, né? Posso deixar menor, por exemplo, ou posso deixar maior, tá? Você alterar esse valor aqui vai alterar o resultado do seu hidrograma também, tá bom? Provavelmente, beleza? Qual que é a sugestão dele aqui? Ó? É recomendável que o intervalo de discretização dos cálculos seja da ordem de 1/10 do tempo médio de concentração das bacias. Então, se você tem uma ideia do tempo de concentração da sua bacia, divide ele por 10, e esse vai ser o tempo de discretização dos cálculos, tá? Quando você põe tempos de intervalo de discretização muito alto, você tem um problema na geração de hidrograma. O método numérico utilizado não consegue convergir. Me perdoe quem não está iniciado na parte da nomenclatura de métodos numéricos, tá? Mas eu preciso usar esses termos, tá? Então, o método não dá conta de convergir, tá bom? Então, você quebra lá a chamada condição de Courant, tá bom? Mas, enfim, a dica está aí. Ok. Outra informação, outro parâmetro importante é o período de retorno. Bom, período de retorno
Quem poderia definir para nós aí? Quem gostaria de participar e falar para nós o que é o período de retorno da precipitação? Alguém? Seria o tempo que uma determinada chuva, né, levaria para determinado evento, né, levaria para acontecer, né? Acho uma estimativa, né? É o tempo médio, né? É um tempo médio. É um tempo médio dado uma probabilidade de ocorrência, né? De que um evento igual ou superior àquele valor vai ocorrer, né? Então, a gente poderia pensar, uma primeira aproximação, de que é a ideia de quanto tempo pode ocorrer uma chuva intensa, tá? Então, se você coloca 10 anos, e você comparar, por exemplo, com 2 anos, né? O tempo de recorrência de chuvas menores também tem tempo de retorno menor, né? Agora, se você amplia para sai de 2 para 10 anos, quer dizer, você está aumentando a probabilidade de ocorrência de você ter registro de chuvas mais intensas, concorda? Imagine uma série histórica de chuva, né? Um gráfico, né? Assim, choveu tanto aqui nesse ano, no outono choveu menos, no outono choveu mais, no outono choveu menos, no outono choveu muito. Então, se você vai olhando de hoje para trás na série histórica, você vai ter momentos, né? Sei lá, na década passada ou retrasada, que deu uma chuva muito intensa, que foi a chuva que inundou lá a cidade no ano passado, por exemplo. Entende? Então, se você, às vezes, olha só um período de tempo menor, em termos de anos, você não consegue pegar aquele evento de chuva máxima que ocorreu há mais de uma década, por exemplo, né? Então, essa ideia do tempo de retorno é para dar essa noção de magnitude das chuvas e do risco associado a elas, tá? Eu gostaria só de especificar aqui um detalhe, que é muito importante, na verdade, que é essa ideia de período de tempo ou tempo de retorno das chuvas, ele vem lá da distribuição geométrica, lá da distribuição de probabilidade geométrica, tá? Quer dizer que vai sempre ocorrer uma chuva a cada 10 anos? Não. Pode ser que aquela chuva ocorra antes dos 10 anos, né? Você está falando, a chuva intensa vai ocorrer em média a cada 10 anos, mas pode ocorrer antes, né? Ou pode não ocorrer, né? Tem que estar sempre associado a uma probabilidade, né? Certo? Ok? Puxa, professor, isso complicou, né? Mas, beleza. A gente está acostumado com isso na drenagem, né? A gente associa o tempo de retorno. Quanto maior o tempo de retorno, maior o risco de você ter uma chuva intensa, maior o risco de inundação e, normalmente, mais caro ficam as medidas de controle de inundação, certo? Né? Porque você precisa investir em mais reservatórios, você vai ter mais volume de... Quanto maior o tempo de concentração, desculpa, o tempo de retorno, maior pode ser a intensidade da chuva. Maior a intensidade da chuva, maior o volume de escoamento superficial, maior o volume de escoamento superficial, maior o volume que eu vou ter que dimensionar no reservatório para controlar esse volume excedente. Beleza? Ok. E os modelos, gente? Voltando aqui nos parâmetros, os modelos. Chuva excedente e o hidrograma. Então, o que o programa faz? O programa vai pegar a chuva que cai na bacia, né? E vai dizer o seguinte, bom, parte dessa chuva vai infiltrar e parte vai escoar. Como é que eu calculo a infiltração? Como é que eu separo chuva, né? Faço separação chuva, infiltração e escoamento superficial. Aí você vem aqui nos métodos, nos modelos de chuva excedente. Ele tem o Orton, tem o Green Ampent, o SCS, que é o da curva número, e o índice Phi, tá? Beleza, separou o escoamento, diz assim, ó, choveu tanto, sei lá, choveu 50 milímetros. Desses 50 milímetros, 20 milímetros vão infiltrar. Como é que ele calculou isso? Ele calculou a partir desses métodos. Então, separou o escoamento, né, superficial, beleza? Então, o que choveu, menos o que infiltrou ali, né, vai virar escoamento superficial. Esse que vai virar escoamento superficial, então, 50 menos 20 que infiltrou, dá 30. Esse 30 milímetros, né, ele vai aplicar o que nós chamamos de hidrograma. Então, esse 30 milímetros, que é a sua chuva efetiva, né, que é a sua precipitação total menos as perdas, né,
que é a sua chuva efetiva, esse valor, a esse valor de chuva vai ser aplicado os métodos de hidrograma unitário, tá? Os métodos de geração de hidrograma, beleza? O que esses métodos fazem? Eles fazem o que nós chamamos de convolução, né? Para cada unidade de chuva, para cada valor unitário de chuva, ele aplica o método lá, a equação específica, e gera um hidrograma para 1 milímetro. Ah, mas não tem só 1 milímetro de chuva, eu tenho 30, então ele vai aplicar esse negócio nesses 30 milímetros, né? Aplicar a convolução nos 30 milímetros. Tá? Então você pode escolher o método de Santa Bárbara, o método de Clark, que é também um hidrograma bem famoso, ou o método triangular do SCS, tá? Que é também muito comum, né? Um hidrograma sintético, né? A partir do valor de chuva, você consegue calcular a sua vazão de pico, tá? Então, esses são os métodos, beleza? Deixa eu voltar nos meus slides para falar da equação de chuva e do método do SCS. E daí, a gente faz uma simulação com os dados que estão aqui para vocês verem o que gera. E aí eu faço um intervalinho de 10 minutos, tá? E a gente vai para o exercício. Bom, voltando aqui para a minha apresentação. Só um pouquinho. Aqui na bacia, vai em precipitação. Vou aumentar aqui. Cadê? Não consigo ampliar. Tá. Na precipitação, você pode preencher manualmente, tá vendo? A distribuição temporal, o tempo da chuva e o valor da precipitação. Aqui, ó, nos 30... Lembra que a gente colocou 30 minutos lá, né? O tempo mínimo, então ele vai de 30 em 30 minutos, tá vendo? Tá ok? Então, choveu 1 milímetro, depois de 30 minutos a 1 hora choveu mais 1 milímetro, de 1 hora a 1 hora e meia choveu mais 1 milímetro, e assim sucessivamente, você vai colocando, né, os valores que vão chovendo. Você pode fazer isso na mão, beleza? É só digitar aqui, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, aqui está o gráfico, né? O hiatograma, o gráfico da chuva. Se eu colocar 10 aqui, vai mudar o gráfico lá, ó. Tá vendo? Foi para 10. Aí 10, aqui é 30, aqui é 50. Beleza? Ele já muda. Faz o teste aí. Tá? Então eu posso preencher manualmente. Ou eu posso preencher a partir das curvas IDF, que são as relações intensidade, duração e frequência da chuva. Essa frequência tem a ver com o tempo de retorno, né? O tempo de retorno é o inverso da frequência, certo? Bom, se você clicar em carregar curvas IDF, o programa já tem embutido nele um banco de dados de vários estados. Olha que legal. Então aqui está no Acre, né? Começou no A. Eu vou lá no Mato Grosso do Sul, que é aqui na minha cidade. No Mato Grosso do Sul, eu tenho aqui a localidade. Eu tenho duas equações. Eu tenho para a cidade de Campo Grande e para a cidade de Corumbá. Eu estou em Campo Grande. A fonte dessa equação aqui é o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Campo Grande, que definiu a equação de chuva. E aqui estão os coeficientes da equação de chuva, que vem lá do banco de dados do programa. Tá? Isso aqui é dado pelo programa, se tiver a equação de chuva lá da sua cidade. Tá? Você não mexe aqui, pelo amor de Deus. Né? Ou só mexe se você tiver certeza, né? Duração da chuva, você vai colocar aqui, ó. Nesse caso, 360 minutos, né? Então, 6 horas de chuva, né? E aqui ele dá a opção de você colocar o coeficiente de redução espacial. O que é esse coeficiente de redução espacial? É quando a chuva não é homogênea na bacia toda, né? Às vezes você tem um dado de chuva num pluviômetro só na bacia, mas a água que cai ali naquele pluviômetro, ela não se estende para toda a bacia necessariamente de forma homogênea. E aí você pode utilizar essa ideia de coeficiente de redução espacial, né? Então, por exemplo, se eu aplicar 1 aqui, quer dizer que 100% da bacia vai estar recebendo o valor da chuva gerada, né, por essa equação de chuva. Mas se eu colocar 0,8, vou deixar 1 aqui, e vou dar um OK nos dados que eu estou aqui para Campo Grande, ó. Então, vou dar um OK e ele já vai mudar o gráfico para mim, tá vendo? Então, esse daqui é a precipitação gerada a partir da chuva, da equação de chuva intensa de Campo Grande. Observe que aqui está 50, né? Ó. O pico aqui, ó, em 3 horas, 50,15. Se eu voltar lá, vou carregar de novo as IDF.
mesmo lugar, só que em vez de deixar 1 aqui no coeficiente de redução espacial, eu vou aplicar, por exemplo, 0,8. Se eu aplicar 0,8, 0,8, tem que ser 0, tá? 0,8 quer dizer o quê? Que 80% do valor da chuva que está caindo na bacia. Ou 80% daquela bacia que está sujeita àquela chuva, né? Então, assim, se eu ponho 0,8 aqui, dá uma olhadinha, aqui está 50,15. Se eu colocar 0,8 aqui, eu estou dizendo para o software que só 80% desse 50,15 é que, de fato, é precipitação lá na minha bacia. Quer ver? Deixa eu fazer a conta aqui. Cadê minha calculadora? 50,15. 50,15 vezes 0,8. Aqui deu 40,12. Então, vamos fazer o cálculo, ver se ele vai aparecer 40,12. Então, ok. Ah lá, já mudou para o miniaturograma. E realmente, ó, foi para 40,12. Tá? Entenderam essa questão aqui do coeficiente de redução espacial? Isso tem a ver porque nem sempre o instrumento, nem sempre a chuva que cai em determinado ponto ela é igual para toda a bacia. Então, existe esse método de redução espacial, tá? Que leva em conta essa heterogeneidade da chuva na bacia. Beleza? Tá claro isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá. Então, olha só. Voltando aqui no meu slide, como é que é a cara dessa equação de chuva, né? Então, posso colocar manual ou posso colocar ela... posso colocar ela via equação de chuva. A equação de chuva é sempre uma intensidade, duração e frequência. Aqui, ó, essa aqui é a cara típica de uma equação de chuva, né? Você tem a intensidade da chuva, você tem o tempo de retorno dessa chuva que você definiu. Lá no exemplo nós definimos 10 anos, né? Mas poderia ser 50 anos, poderia ser 100 anos, tá? Ariel, como que eu sei? Tem tabelas em livros de drenagem urbana, né, para projetos que a gente recomenda, por exemplo, de 2 a 10 anos para microdrenagem, né, talvez macrodrenagem. Né? Quando você está dimensionando um reservatório, para uma cheia, você já pensa em 20, 50 anos. Né? E para quando você tem estruturas que tem que ter muita segurança, sei lá, uma pista de avião, né? Você tem que ter muita segurança numa pista do aeroporto, e você pode pensar em 100 anos, por exemplo. Né? Então, você vai dimensionar uma estrutura para aguentar uma chuva com tempo de retorno de 100 anos. Né? Tá. Então, depende do tempo de retorno e depende também do tempo de duração da chuva. Ou seja, são as duas variáveis importantes aqui, e aí você tem esses parâmetros, A e B e C e D. Tá? Via de regra, a intensidade é dada em milímetros por hora, o tempo de retorno em ano e o tempo de duração da chuva em minutos. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a equação de Campo Grande. Isso aqui é antes da atualização que foi feita. Tá? Olha que interessante. Você tem intensidade aqui, você tem o tempo de retorno e você tem o tempo de duração. Só que no expoente aqui do tempo de duração, você ainda tinha o tempo de retorno. Né? Olha que salada que foi feita nessa equação. E a equação atual aqui para Campo Grande, de acordo com o plano diretor, é essa. Tá? Vou pintar ela aqui. Então, é 1973,15 vezes o tempo de retorno elevado a 0,178, dividido por tempo mais 22, elevado a 0,8577. Tá? Então, eu peguei esses dados aqui e mandei lá para o pessoal lá do LabSeed, né, lá de São Paulo, e eles inseriram a equação lá. Se você tem a equação de chuva aí da sua cidade, né, e ela está publicada em algum artigo, algum plano diretor da cidade, enfim, algum estudo da cidade, e você quer inserir ela no software para você fazer as simulações, manda um e-mail lá para o pessoal do LabSeed, tá, que eles vão conversar com você e vão inserir a equação de chuva lá no software para você, tá bom? Tá, joia. Então, ok. O que o programa faz com essa informação, né? Quer dizer, como é que o programa sai aqui, ó,
dessa equação de chuva que eu mostrei para vocês, tá? E chega aqui nesse gráfico. Como é que ele faz isso? Ele usa um método chamado blocos alternados. Tá? Para cada tempo de duração da chuva, nesse caso de 30 e 30 minutos, eu vou lá e calculo a intensidade da chuva. Como é que você calcula a intensidade? A partir da própria equação de chuva, né? Então, a partir da equação da chuva aqui, eu calculo a intensidade, aí eu multiplico pelo tempo de duração, né? E aí eu vou ter lá a altura de chuva, né? Não a intensidade, eu vou ter a altura de chuva para aqueles 30 minutos, né? Para cada um dos 30 minutos. E depois eu faço uma alternação, eu vou alternando valores maiores, vão ficar no meio, os valores menores à direita e à esquerda. Tá? Então é chamado método de blocos alternados. Tá bom? Então você tem sempre no meio aqui uma intensidade, um volume de chuva maior, depois você vai alternando, né? Para a direita e para a esquerda, os valores menores que foram sendo calculados. Tá? Então, para cada duração da chuva, para cada duração da chuva T, e em função do tempo de retorno, eu calculo a intensidade. Né? Beleza? Bom, voltando no software, eu tenho a aba infiltração. A aba infiltração eu vou fechar aqui, a aba infiltração vai depender do que você escolheu aqui, ó. Modelos, chuva excedente, eu escolhi SCS, né? Então, quando eu voltar lá na bacia, clico na bacia, dados da bacia, infiltração, ele vai aparecer para mim só o SCS, tá vendo? Não aparece o Green, nem o Orton e nem o índice Phi. Aqui é que nós vamos aplicar o método SCS, tá? Bom, o método SCS, ele é isso aqui, ó. Então, para você calcular a vazão, que é a precipitação efetiva, tá? Ou precipitação excedente acumulada, você vai utilizar essa fórmula, né? Que é a precipitação total menos 20% do que está armazenado no solo, ou da capacidade de armazenamento de água no solo, que é chamado de capacidade potencial de infiltração do solo, tá? ECS, dividido pela precipitação mais 80% desse valor. Isso só vale quando? Para quando a precipitação é maior que 20% desse volume de água que fica estocado no solo, tá? Porque a gente considera que esses 20% dessa água que infiltra no solo são as perdas, né? Aquela água que fica empoçada, que fica retida, né? Fica retida ali na grama, fica retida ali nas pocinhas de água, então são perdas, certo? Fica retida e ele não vai escoar. Tá? Então, isso daí a gente considera como esses 20%, beleza? Depende do S. E como é que eu calculo o S? Esse S, que é esse volume de água infiltrado no solo, acumulado no solo, depende, então, da curva número de infiltração do método. E é calculado por 25.400 dividido pela curva número, menos 254. Esse CN aqui que é o nosso parâmetro, então. A gente tem que descobrir esse cara. Como é que a gente descobre esse cara? A partir das características de uso e ocupação do solo. Ele depende de 3 coisas. Depende do tipo hidrológico do solo, do uso e ocupação do solo e do grau de saturação do solo. Né? Se o solo está com muita água, se o solo está muito úmido ou não. Beleza? Então, olha só. Lá no software, voltando aqui no software, então, eu vou abrir aqui bacia, dados da bacia, infiltração, curva CN. Bom, se eu já souber o valor da curva CN, eu só digito aqui, tá vendo? Aqui está 65. Se for 80, você digita 80 e dá OK. Mas se você não sabe, você vem aqui na tabela. Ó, que legal, ele dá para você. Então, se a sua bacia for urbana ou se essa bacia for rural, você tem como escolher, tá? Esses valores tabelados é para a condição de umidade 2. Então, você tem a umidade 1, 2 e 3. Esse aqui é para a condição de umidade média, tá? E aí você vai dizer, então, aqui, ó, para cada uma das áreas da sua bacia. Por exemplo, eu posso... Cada bacia aqui no programa pode ter até 3 áreas diferentes, com uso e ocupação de solo diferentes. Né? Isso é legal. Mas, nesse caso aqui, vamos supor que seja só um tipo de uso e cobertura de solo, né? Residencial, por exemplo. Então, toda a área que era de 100 km², vai na condição média mesmo de umidade do solo,
vamos ver aqui, residencial. Então, na área urbana, residencial. Residencial com um lote até 500 metros quadrados, por aí, né? Casas menores, lotes menores, com 65% da área impermeável. O tipo de solo, vai depender do tipo de solo. Solo A, B, C ou D. Bom, quais são as características desse tipo de solo, né? Então, aqui, ó, o tipo hidrológico do solo. Solos grupo A, B, C ou D, certo? Então, o grupo A são solos mais arenosos, o grupo B também, só que solos menos profundos. Já o grupo C são solos mais barrentos, com teor de argila de 20 a 30, tá? E o grupo D são solos mais argilosos ainda, de 30 a 40%, certo? Então, aqui tem uma descrição mais ampliada, depois vocês podem ter acesso a isso, ou qualquer livro de hidrologia tem essa tabela, beleza? Então, aqui é mais arenoso, A e B, e o C é mais argiloso, tá? Ou seja, um infiltra mais e outro infiltra menos, certo? Os professores de hidrologia vão me matar, né? Falando um infiltra mais e um infiltra menos, né? Porra, Ariel, parece que você não estudou infiltração no solo. Resume a complexidade do negócio nisso, né? Tá. Beleza? Então, vamos supor que o nosso solo é solo B. Então, aqui 85. Beleza, então aqui, ó, eu venho e pego e digito 85. Dou um Enter, né? Para ele gravar aqui, ou dou um Tab, tá bom? Então, eu estou dizendo que minha área toda, que é de 100 km, que eu registrei lá, 100 km quadrados, a condição de umidade dela é a condição 2, que é a condição média, tá? Tem o CN85, beleza? Ariel, quais são as outras condições de umidade? Vamos passar aqui. Então, a condição de umidade 2 é a situação muito frequente em épocas chuvosas, tá? As chuvas nos últimos 5 dias totalizam entre 1 e 40 milímetros, certo? A condição 1 é para solo seco, e a condição 3 é quando o solo já está encharcado. Então, assim, normalmente, depois de uma sequência de chuvas no tempo chuvoso, né, na temporada de cheias, o seu solo vai estar nessa condição aqui, né, ou na 2 ou na 3, certo? O software, ele dá para nós, então, lá, o coeficiente para a condição de umidade 2, mas as equações que ele usa para corrigir o valor, seja para a condição de umidade solo 1 ou para a umidade solo 3, são essas aqui, tá? Então, são as equações que ele utiliza internamente para corrigir o valor. Então, vamos supor que a condição média de 2 está começando as chuvas, beleza? Então, condição 2 mesmo. Mas se quiser, você pode mudar aqui 1 ou 3, tá bom? Ok. Aí, nós fechamos o método de infiltração. Ok. Ariel, tem os outros métodos de infiltração, né? Tem. Deixa eu mostrar rapidamente a equação do Orton, que é muito utilizado também. A equação de Orton. Então, o B de Orton é o seguinte, é o ajuste de uma equação exponencial. Né? Qual que é a ideia? No começo, a taxa de infiltração... Então, vamos lá. Esse aqui é o gráfico da taxa de infiltração da água no solo, tá? Em centímetro por hora, por exemplo, pode ser centímetro por minuto, tá bom? E aqui o tempo, né? Infiltração por tempo. É taxa de infiltração, tá? Quantos centímetros de água vai infiltrar? Como que você faz isso? Você pode fazer isso com um infiltrômetro, por exemplo, né? Como você vai calcular essa taxa, né? Então, vamos lá. Começa sempre com uma taxa mais alta, né? Porque o solo está seco, então a capacidade de infiltração na água do solo é maior, certo? Só que ela vai diminuindo exponencialmente, tá? Até chegar num valor mínimo possível, ok? Que é a capacidade, né, mínima de infiltração da água no solo, tá? Ou ainda chamada capacidade de saturação. Né? Quando o solo está saturado, ele vai infiltrar bem pouco, né? Beleza? Então, o valor dessa área aqui, essa área rachorada abaixo da curva, é o quanto de lâmina d'água foi infiltrado, né? O valor acumulado da infiltração. Tá? A equação, então, que representa esse fenômeno é a infiltração em qualquer um dos tempos é igual a taxa de infiltração em condição de saturação, que seria um valor mínimo, né, baixo, certo? Que seria esse valor aqui mais baixo, mais a
a taxa de infiltração no início do processo, quando ela é mais alta, menos esse taxa de infiltração na condição de saturação, vezes Z elevado a menos KT. Esse K aqui você pode ajustar, né? Você vai ter que ajustar. Então, você vai ter os seus dados lá do ensaio de infiltração e você vai ajustar esse valor de K. Isso tem a ver com a permeabilidade do solo, tá bom? Joia? Que é esse K é o coeficiente de decaimento, né? Decaimento de primeira ordem, isso aqui, né? Beleza? Então, é possível você calibrar o valor do K se você tem os dados de infiltração do solo, né? Num teste, você pode fazer isso no Excel usando o Solver, tá? Beleza. Então, esse é o Med-Orton, tá? Pessoal, então, eu expliquei bastante coisa. Vamos simular? Então, recapitulando. Vim aqui definir o tempo que ele vai efetuar os cálculos. Vim aqui definir o tempo de retorno, que é de 10 anos, para a equação de chuva. Vim aqui e escolhi o meu modelo de chuva excedente. Eu quero trabalhar com média de infiltração do SCS, para ele separar o escoamento da precipitação total para o escoamento superficial. E escolhi a técnica do hidrograma, tá? Eu não discuti ainda para vocês as diferenças dessas técnicas, tá? Mas se der tempinho depois do intervalo eu faço. Então, vou escolher o triangular do SCS, que é o mais comum. Vamos calcular agora? Então, aperta o botão calcular. Olha só, ele vai dizendo o que ele fez, verificou a não dispersão dos elementos da rede, verificou a unicidade da rede, verificou a inexistência de ciclos na rede, calculou a rede. Cálculo encerrado, feito com sucesso. Ok. Ariel, quero ver o hidrograma desse negócio. Vamos ver, calma lá. Vamos ver o hidrograma na jusante? Depois que você calculou, você clica com o botão direito e aparece resultados. Clique em resultado. Ah lá. Se você der 2 cliques na tela, ele vai aumentar. Aí você consegue mudar, né? Ó, você muda a legenda, você muda a espessura da linha, né? Você põe as marcas da linha, enfim, você muda aqui o que você quiser, tá? Você pode colocar um gradiente, você pode deixar colorido, enfim. Pode deixar em 2D, beleza? Tanto faz. Você pode copiar o resultado, você pode salvar, você pode imprimir, tá? Olha só, o nosso hidrograma. Então, choveu lá na bacia, o programa efetuou os cálculos de separação do escoamento superficial, fez a propagação da vazão no canal a partir do método de Muskingum, por aqueles valores de X e de H. A vazão foi subindo e chegou a um pico na casa dos 400 metros cúbicos por segundo. Negócio absurdo, né? E depois foi descendo. Então, ele deu o pico aqui, mais ou menos a 9 horas, né? Depois de ocorrido. Foi uma simulação aí de 6 horas de chuva. Foram 6 horas de chuva, né? Que a gente simulou. 9 horas depois que deu o pico, ó. Tá vendo? No valor de 400. Tá? Então, eu vou sair daqui. Isso é quando você enxerga o resultado no nó. Aqui no nó, no resultório. Se você quer enxergar os componentes do hidrograma, né? Então, vou ver aqui, ó. Clica sobre bacia e vai habilitar agora a opção resultados. Certo? Olha só, ele vai dar para nós também o resultado agora. Vai dar a tabela e vai dar o gráfico. Ele dá dois resultados. Dá o resultado da precipitação e dos hidrogramas, tá vendo? Então, isso é legal, porque você colocou a equação de chuva. Ele calculou o eatograma para você. Mas você disse que tem infiltração, tem perda no solo, com CN de 85, né? Então, ele vai efetuar esse cálculo, ele vai separar o escoamento, ó, de tudo que choveu. O que está em verde é o que infiltrou e o que está em vermelho é o que virou escoamento excedente, que é o que virou, a parte da chuva que virou escoamento superficial, tá? Legal o gráfico, né? Se você dá 2 cliques também, você consegue editar, etc. Então, aqui está o tempo, aqui está o cálculo da chuva excedente, que virou escoamento superficial, e aqui o que infiltrou, tá? E aqui o total. Certo? Então, você pode pegar e copiar esses dados e levar lá para o seu Excel para fazer um gráfico que você achar melhor, tá? Beleza?
Então, ó, aqui um total de 40,12 a 3 horas, né? Lembra que era 40,12, com coeficiente de redução espacial de 0,8. Desses 40,12, 15 milímetros infiltrou nessa meia hora aqui, né? De 2 horas e meia de chuva até 3. Infiltrou 15 milímetros, tá? Nesse período. E desses 40 que choveu, 24 milímetros virou escoamento superficial, né? Foi contribuir lá para o hidrograma de escoamento superficial, beleza? E o hidrograma? Bom, olha só que legal. Como a gente está simulando uma bacia só, você só vai ter o hidrograma da contribuição dessa bacia, né? Que vai ser igual ao total, o hidrograma total. Agora, se você tivesse bacias a montante, você teria o gráfico da bacia montante em vermelho e o valor amortecido dele na bacia. A gente vai ver um exemplo depois disso, tá? Então, aqui ele dá também o tempo, o valor do montante, o valor do hidrograma amortecido. Nesse caso, não se aplica, porque eu teria que ter uma bacia de montante para ele efetuar os cálculos. E aqui, então, o quanto de escoamento superficial em metros cúbicos por segundo foi gerado, a vazão gerada no hidrograma, tá? E aqui o total, beleza? Esse total de metros cúbicos, né, é justamente igual porque você não teve amortecimento e não teve nenhuma contribuição de montante. Agora, se eu adicionar uma bacia aqui, ó, como que eu faço para adicionar uma bacia de jusante? Pego o nó e crio mais um nó aqui. Vou na bacia lá, clico de montante e para jusante, certo? Eu nem sei quais são os parâmetros dela, eu vou simular só para mostrar para vocês, ó. Simulou, ok. Agora eu quero ver o hidrograma aqui, ó, nessa segunda bacia, resultados. Põe hidrogramas, ah lá. Agora mostrou para mim, tá vendo, ó? O hidrograma da bacia atual, a contribuição dela, é bem menor do que o hidrograma de montante, tá vendo? O amarelinho aqui, né? O hidrograma total na bacia, considerando a própria contribuição dela e mais o hidrograma de montante, que é o hidrograma amortecido, vai dar essa curva azul, tá vendo? Então, o que a própria bacia 2 gerou, que é a amarelo, mais o hidrograma que vem de montante da bacia 1, que é o verde, gera esse hidrograma azul, né? Ele faz o cálculo ordenada por ordenada aqui, né? Mas o hidrograma lá de montante, o hidrograma inicial dela é qual? É esse aqui, é o vermelho, né? Que era 400, lembra? Mas como o hidrograma foi propagado ao longo do canal, ao longo da bacia, você tem um efeito de armazenamento no canal, né? Lembra? Então, você vai ter um amortecimento na própria bacia. Não precisa nem instalar uma construção de um reservatório e tal, né? Vai ter um certo amortecimento, porque o programa utiliza o MedMuskingum, né? Que faz amortecimento do hidrograma, lembra? Tá? Então, aqui você consegue ver o impacto, a influência da bacia de montante na bacia de jusante, certo? Beleza? Legal, né, gente? Pessoal, eu vou encerrar minha apresentação por aqui, a gente vai em um intervalinho e volta para fazer um exemplo, tá? O exercício. Alguma dúvida aqui? Professor, Pode falar. esse software tem como... sabe quando eu pego uma chuva e divido ela em 12 para representar melhor? E gera aquele diagrama defasado? Esse software gera Não. Aqui, tabela, essa planilha? não, esse software, a parte da chuva dele, ele só funcionou se você... Vou entrar aqui, ó. Precipitação. Ou você preenche manualmente, você pode até fazer isso fora, outro método, e preencher manualmente aqui, o hidrograma dele, entendeu? Sim. Mas se você não tem o hidrograma, ou, desculpa, o hiatograma, ele trabalha com as curvas IDF. Aí, o que ele faz? Ele pega a equação de chuva intensa, a IDF, e transforma no hiatograma a partir dos blocos alternados. Tá? É isso que ele faz, a partir do método dos blocos alternados. Se você quer inserir um outro tipo de hiatograma nele, você pode calcular fora, no Excel, por exemplo, e gera a sequência de precipitação para cada tempo.
Aí você pode digitar aqui, né? Você pode mudar aqui. Eu fiz lá o meu método no Excel, eu vou digitar aqui, ele vai aceitar. Tá bom? Olha lá. Aí você dá OK. Entendeu? Sim. Obrigada. Ajudou mesmo ou falei grego para você? Não, é porque eu pensei que pudesse gerar, sabe, quando divide as 12 chuvas, eu pensei que talvez poderia. Você entendeu qual que é essa parte que eu tô querendo dizer? Entendi. Aqui ele só faz com os blocos alternados. Sim. Uhum. Tranquilo, obrigada. Tá? Mas é o que eu disse, você pode calcular. Eu posso calcular e só colocar os resultados aí, né? Eu calculo no Excel e trago os resultados. Isso, perfeito. Tá bom. Obrigada. De nada. Alguma dúvida? Professor, durante a apresentação o senhor falou que o senhor colocou lá na apresentação que esse software é usado para bacias maiores que 2 km². Mas eu poderia usar para menor? Ou não é recomendado? Não, você pode usar. Assim, do ponto de vista técnico dos algoritmos, né? Vamos lá. O SCS, eu acho que as bacias do SCS a gente tem que pegar na literatura se as bacias eram maiores ou menores que 2 km², 2 hectares, né? Não, é 2 km, né? Tem que ver isso, porque senão você teria que aplicar o Med-Orton, tá? Só toma cuidado da aplicação de alguns métodos, mas você pode aplicar assim para diferentes áreas, tá? Mas aqui só tomar esse cuidado, né? Porque para separação do escoamento, né? Quando ele faz o cálculo de chuva total para chuva efetiva, ver se teria que lembrar se o SCS aceita para áreas menores que 2 km². Eu acho que não é apropriado. Desculpa, de cabeça agora eu não lembro, mas eu posso ver isso logo. Mas o método Orton, com certeza, porque o método Orton é um processo físico, né? Não é empírico, né? A ideia de um processo assim, baseado num processo de infiltração da água no solo, né? Modelado por um processo de decaimento de primeira ordem, tá? O SCS, ele é empírico, né? Porque ele é baseado em estudos de algumas bacias dos Estados Unidos. Então, você tem que tomar cuidado, tá bom? Não sei se eu te respondi, se você está satisfeito, ainda ficou dúvida. Não, sim, professor. Foi bem claro. Obrigado. Professor? Oi. Vou fazer uma pergunta. Eu sou um pouco leigo aí na área de drenagem, mas teria como trazer a área espacializada com coordenadas geográficas, por exemplo, e a topografia do local para esse programa? Não, ele não tem base SIG, tá? Ele não tem banco de dados acoplado nele e não tem sistema de informações geográficas associado a ele. Então, ele não entende nada, nem de topografia, nem de sistema de referência de coordenadas. Então, tudo isso você deve fazer anteriormente e depois você só cria aqui a rede de bacias que você quer simular e inserir as informações dentro dele. Perfeito, valeu. Tá? É claro, agora, se você me permite eu fazer uns comentários, né? Hoje você tem, por exemplo, em alguns aplicativos, né? Gratuitos, inclusive, né? Como plugins do QGIS, em que você consegue fazer tudo isso que você está me falando, né? O QGIS tem uma base SIG, né? Obviamente, um banco de dados, e você tem plugins que vão conseguir gerar dados espacializados, tá? Fica a dica aqui, se você for trabalhar com grandes bacias, do software chamado MGB, lá do pessoal do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, liderado pelo professor Walter Colichon, e é de distribuição gratuita, e você pode baixar, instalar o plugin no QGIS, e ele faz simulação, né, de precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial, gera hidrogramas, tá? E tem alguns módulos, inclusive, para a qualidade da água. Bacana. Qual é o nome? RGB, MGB, Modelo de Grandes Bacias. MGB IPH. IPH. IPH significa Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Mais alguma dúvida?
Professor, boa noite. Boa noite. Esse exemplo que você mostrou pra gente, dá para usar para você verificar a diferença no hidrograma quando você tem a impermeabilização de uma área, né? Daí você vê qual que é a influência dessa impermeabilização a montanha, a jusante, né? Perfeito, exatamente. E daí, nesse caso, desculpa, você vai mudar ali a área, a área que vai ser impermeável lá naquele item de infiltração? Aí tem duas coisas. Ou você já põe aqui, ó, área impermeável. Tá vendo? Ó, vamos lá. Ah, tá. Ou senão daí você coloca aquele... Ou você muda o tabela. CN, né? São duas coisas assim. Isso. Uma coisa é a porcentagem de área impermeável na sua bacia, que a gente não preencheu, a gente não tinha informação, era só um exemplo. E a outra coisa é a impermeabilidade por causa de uso e ocupação, que aí você muda lá no CN, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero avaliar o hidrograma só aqui no final. Vamos dar uma olhada? Esse hidrograma aqui eu clico... Opa, deixa eu simular de novo. Vamos fazer esse exemplo rapidão. Ok. Então, eu venho aqui, resultados. O hidrograma aqui está de... o pico dele é de 506 a 5 horas. 506... Deixa eu anotar aqui. Aí, o que é o ideal você fazer? Você pegar essa planilha e levar para o Excel os dados. Né? Leva os dados para o Excel, copia e cola lá. Mas aqui eu vou fazer rapidão. Então, às 5 horas, deu um valor de 506,87. Tá? Concordam? Aqui, ó. Beleza. Vou mudar lá agora a área impermeável. Vou mudar aqui, ó. Dados da bacia. Vou colocar que tem 50% da área impermeável. Ok? Vou calcular de novo. Ok. E vou pedir para ver o gráfico de novo. Olha lá. Minha vazão aumentou? Aumentou. Às 5 horas, ela foi, que era 506, ela foi para 609, aumentou 100 metros cúbicos. Mais de 100 metros cúbicos. Né? Ah, bem legal. Obrigada, professor. Tá. E aí, assim, eu não expliquei essa questão da área diretamente... não expliquei ainda essa questão da área diretamente conectada, né? Vou mostrar agora. O que é esse negócio? Bom, vamos lá. Olha só. Opa. Desculpa, são muitos slides e eu não dá tempo de eu falar tudo, né? Também não precisa, eu já vou mostrando no software. Opa, passou. Aqui. Imagine que esse quadrado, esse retângulo todo é a sua bacia, só para simplificar a noção, né? Então, a sua área de drenagem de bacia é todo esse retângulo verde aqui, ó. Começa aqui e vai até aqui. Então, essa é a sua área da bacia. Dentro da sua bacia tem áreas que são impermeáveis, né? Por isso que aqui está o nome AI, área impermeável. E aqui em verde, a área permeável da bacia. Tá? O que acontece? Normalmente a gente classifica assim. Dentro da área impermeável, eu tenho áreas que são diretamente conectadas. Então, essa porção aqui, ela é diretamente conectada no canal de drenagem. Então, ela é diretamente conectada à galeria. Então, é como se fosse assim na prática. A água que cai no telhado da sua casa, corre na sua calçada e já vai para a boca de lobo e para a galeria. Isso é uma área diretamente conectada. Tá? Beleza? Porque ela já escoa e já vai direto para a galeria, que já vai direto para o canal, para propagar a vazão para jusante. Agora, eu tenho áreas que não são conectadas, que elas vão primeiro para uma área permeável, e aí elas podem infiltrar e não vão contribuir diretamente para o canal, para a sua galeria, para a sua rede de drenagem. Entendeu? Então, são áreas não conectadas. Essa é uma forma importante da gente atuar dentro das nossas casas, né? Eu conectar o telhado, por exemplo, a uma área gramada, né? Porque aí a água fica aqui empoçada e ela vai infiltrando aos poucos, por exemplo. Ou construir captação de água da chuva. Também é uma forma de você desconectar né, as suas áreas, certo? Ficou claro isso? Sim, obrigada. Beleza? Então, aqui, quando ele pergunta, voltando aqui, a área total, a porcentagem da área impermeável na bacia e a área diretamente conectada. É justamente isso aqui, ó. Vou voltar no slide. A área total da bacia é esse retângulo todo.
A área impermeável da bacia é só esse retângulo aqui. E a área diretamente conectada é essa parcela da área impermeável. Entendeu? Então, a área diretamente conectada tem que ser menor ou igual à área impermeável. Não pode ser maior, né? Porque senão não faz sentido, né? Pro conceito. Tá certo? Beleza lá, ó. A área impermeável tem que ser maior ou igual à área diretamente conectada. Tá? Vamos supor, então, tinha dado 609 metros cúbicos, né? Vamos supor que, na verdade, desses 50% da área impermeável, 25% são conectadas diretamente à galeria. Será que vai fazer diferença? Vou dar um OK e vou calcular. Vamos ver o gráfico aqui. Olha, o hidrograma mudou um pouco o formato, não sei se vocês perceberam, né? Mas o pico foi para 605, era 506, né? Sem ter área impermeável, e com a área permeável e 25% conectado foi para 605. Isso quer dizer que 75% não é conectado, né? Então, ele faz uma diferença no cálculo, né? Acabou até baixando um pouco, né? Baixou de 609, baixou para 605, né? E o hidrograma mudou um pouquinho aqui, ó, no começo dele, tá? Deu para perceber a diferença aí? Sim, aham. Beleza. Ok. Olha só, a gente tinha visto aqui que a contribuição dessa bacia 1 é muito alta, né? Se eu avaliar aqui o hidrograma, vou vir aqui, ó, resultados, hidrograma. Se eu avaliar o hidrograma da segunda bacia, que é esse hidrograma aqui amarelinho, ele é muito menor que o hidrograma total, porque o hidrograma total tem a contribuição da bacia de montante, que é esse verde, né? Amortecido, que vem daquele hidrograma que a gente estava olhando agora, que é de 600 e pouco, certo? Então, é um hidrograma muito alto para chegar na bacia de jusante. O que seria o ideal? Seria ideal a gente construir um reservatório, quer dizer, não necessariamente ideal, mas uma solução seria o quê? Construir um reservatório a jusante da primeira bacia para ele reter um pouco dessa água aqui, concorda? Para não vir impactar tanto a jusante na segunda bacia, certo? Então, eu posso transformar esse nó num reservatório. Olha que legal. Se você clica aqui, ele te dá a opção de você transformar reservatório em um reservatório paralelo. O reservatório é o inline, né? E o paralelo é o offline. Então, se eu construo um reservatório aqui, para segurar um pouco o hidrograma, a cheia que vem lá de cima, eu clico aqui, ele muda para um triângulo. Se você clicar nele, ele já dá as opções para você entrar com os dados dos reservatórios. Então, dados de reservatório, né? O que ele precisa? Bom, a estrutura de um reservatório é mais ou menos assim, né? Você tem uma barragem, você pode ter o vertedor afogado, você tem a soleira, você pode ter soleira livre, você tem a soleira do vertedor e você tem a crista da barragem, né? Aqui é uma representação da lâmina d'água, né? A água pode verter por cima e também pode passar aqui por baixo, né? O que ele precisa? Que ele precisa da cota da crista da barragem, que é o ponto mais alto aqui, da cota da lâmina d'água inicial, né? Bom, se você diz para o programa que o reservatório tem uma lâmina inicial que já tem água lá, né? Então ele não vai demorar o tempo todo enchendo, porque ele demoraria um tempo para encher, né? Mas se já tem alguma água ali, então você tem que dizer qual que é esse nível d'água. E a cota do fundo do reservatório, né? Beleza, isso são características do reservatório, basicamente nível. A parte mais baixa, onde está o nível d'água, é a parte mais alta do reservatório. Agora, a água vai verter como? Tem que ter os parâmetros do vertedor, né? E aí eu posso ter vertedor de soleira afogada, tá? Ou, de soleira livre, ou aqui de soleira afogada. Se for de soleira livre,
tá? Como o exemplo que está escrito aqui. Quais são as características, qual que é a equação do vertedor, né? A vazão do vertedor é um coeficiente, né, de descarga do vertedor vezes a largura do vertedor vezes a diferença de cota, né? Esse H0 é a cota do vertedor, né? E o H é o nível de água acima do vertedor, certo? É a equação clássica de um vertedor, né? Elevado a 3 meios, ou a 1,5, né? Então, aqui eu preciso informar esses dados. Aí, vai do projeto que você está fazendo. Eu vou definir o vertedor que eu quero aqui para essa área e vou simular. Então, você vai definir, né, a largura do vertedor, o coeficiente de descarga, né, e o nível em que vai estar esse vertedor, beleza? Ou você põe a equação assim, ou você pode também inserir na forma de tabela, né, a curva, a cota do nível d'água e a vazão que ele representa, né, no vertedor. Então, o vertedor é 10 centímetros de água acima do nível do vertedor, a vazão é tanto. 15 centímetros, a vazão é tanto. Então, aí você pode preencher também dessa forma, tá? Mas normalmente a gente utiliza a equação, né? E a outra informação que eu preciso do reservatório, o que que é? É a curva cota-volume do reservatório, né? Para cada nível que o reservatório está enchendo, eu estou nesse nível aqui do reservatório, qual que é o volume de água que tem aqui dentro? Eu subi um pouco o nível, vai aumentar o volume do reservatório. Qual que é o volume que está aqui? Isso é a curva cota-volume, né? Então, eu posso digitar aqui, ou eu posso colocar na forma de equação, né? Então, por exemplo, esse reservatório que a gente colocou aqui, ela tem esse formato, né? Para a cota 95, ele não está reservando nada. Para a cota 98, mais ou menos, ele está reservando aqui 2.500 hectômetros cúbicos, né? É um reservatório grande, né? Tá? E assim sucessivamente, curva cota-volume. Beleza? Então, se eu simular agora, vamos ver se vai dar diferença lá no hidrograma com esses parâmetros. Ok. Quero ver o hidrograma aqui. Olha quanto de água infiltrou agora, quanto de água, né? Ficou... Só isso virou excedente. Hidrograma. Quanto que estava o hidrograma antes? Estava 600, né? Então, o hidrograma que vem de montante, que era 600, não é mais 600, porque o reservatório reservou uma parte do volume dentro dele. Então, está vindo de montante não mais 600, mas 160, quase 165, né, de montante. Certo? Beleza? Então, de 600 passou para 165. Reduziu bem, né? Isso lá na bacia que eu estou olhando, né? Na bacia de jusante. Mas eu posso olhar a saída do reservatório. Vamos olhar a saída do reservatório. Clica em reservatório. Vai em resultados. E olha lá. Olha que legal. Aqui, ó, o hidrograma que vem a montante do reservatório. O hidrograma liberado pelo reservatório. Então, a diferença de volume, né, entre esses dois hidrogramas, essa diferença de volume aqui, entre esse hidrograma vermelho e o hidrograma verde, é o volume que ficou reservado no reservatório. Legal, né? Então, é uma forma de você estudar, analisar os cenários, fazer um impacto aí do controle das cheias, né? Então, hidrograma antes do reservatório e hidrograma de jusante do reservatório, tá? De saída do reservatório, beleza? Então, é possível você avaliar isso. E é esse hidrograma aqui de saída do reservatório que vai ser propagado aqui para essa bacia, tá? Beleza? Além disso, o programa dá para nós também a lâmina d'água, tá? Então, o gráfico em vermelho é a lâmina d'água, então você olha aqui desse lado, cota, né? 101, 102 metros. E o gráfico em verde é o volume armazenado, tá? O quanto de volume armazenado ao longo do tempo, beleza? Sobe e desce, né? Por conta da onda de cheia. Beleza? Então, o gráfico dá todos esses resultados para você. Hidrograma, volume armazenado ao longo do tempo, né? Te dá o resultado na forma de tabela também, que você pode levar para o Excel e depois comparar com outras simulações, né? Porque uma limitação do software é que você não consegue simular várias simulações de uma vez. Então, você pode copiar e colar isso no Excel, põe lá, simulação 1. Aí você adiciona, faz a simulação de outro cenário aqui, vai lá e adiciona a simulação 2 no Excel. E depois junta os gráficos no gráfico só para você comparar, né? Beleza?
Alguma dúvida aqui, gente? Bom, parece que não. Eu mandei no e-mail de vocês outros exemplos, tá? Já são 10 horas, né, gente? Mandei o exercício para vocês. O exercício que eu ia fazer é parecido com isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, eu considero que o exemplo foi feito, né? Agora, tem exemplos mais complexos que eu encaminhei no e-mail de vocês. Eu vou abrir um aqui. Então, eu vou fechar.